juntos. Nós fizemos isso juntos. Amém? Aleluia! Você pode sentar, meu querido. Será que eu tenho voz para pregar ainda? Deus é bom demais. Que alegria ver você aqui nessa manhã. A voz vai dar umas falhadas aí, tá? Então, não é que eu estou trocando de voz, não. Então, vai dar umas... Deus é bom demais, Deus é bom demais. E é muito bom nós estarmos aqui. E depois desse tempo de louvor, Cris, equipe, glória a Deus pela vigília. Glória a Deus. Quem esteve aqui na vigília essa semana, nós clamamos por isso. Nós clamamos por um tempo desse. Nós clamamos pela manifestação do Espírito dele no nosso meio. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, então nós entramos no mês de abril. Brunão, bom te ver, querido. Legal. É o teu irmão? Olha o irmão da Marjorie, olha a cara dela, meu Deus do céu. Seja bem-vindo. Oramos por você, viu? Por vocês. Muito bom ver todos vocês aqui. E nós entramos então no mês de abril, um mês especial para os cristãos, né? Porque a gente fala muito a respeito da Páscoa, né? Mas não é essa Páscoa aí do comércio, não, que a gente vê, né? Onde tem ovos de chocolate deliciosos, maravilhosos, que eu amo. Mas é porque nesse período, essa Páscoa, ela representa o episódio na vida de alguém que veio no nosso meio e fez diferença nas nossas vidas até o dia de hoje. Impactou as nossas vidas até o dia de hoje. Isso é muito legal. Durante todo esse mês, no próximo final de semana, a gente vai ter a cantata especial, né, a celebração especial de Páscoa. Mas durante todo esse mês, a gente vai falar um pouquinho daquilo que representa para nós. E o tema desse mês é Ele se humilhou. Ele se humilhou. Para você, o que significa se humilhar? Alguém já foi humilhado aqui, não? Não precisa contar não, senão a gente vai tudo chorar aqui, né? Mas essa humilhação que a gente vê aqui, e no caso de Jesus, ela é diferente, porque Ele se humilhou. Ele se colocou em condição de humilhação. Ninguém humilhou Ele, mas Ele se colocou para humilhar-se. E dentro dessa perspectiva, e eu não vou me detalhar muito nisso, porque a gente vai falar sobre se ele se humilhou durante todo esse mês. Mas o que eu quero abordar nessa manhã com vocês é a respeito de um ponto muito importante. Mas eu já vou falar disso. Antes, eu quero que você assista um vídeo. Presta atenção nesse vídeo, com muita atenção, que a gente vai ver. Volta. Pode voltar. Calma, que vai voltar do início. Calma, menino. Volta. É uma super produção. Presta atenção, tá? Um grande empresário de uma grande indústria internacional, um bilionário, decide fazer negócios com outra nação bem mais humilde, pois ele acreditava nessa nação e, mais ainda, ele queria recrutar mão de obra que levaria sua empresa a níveis de crescimento inimagináveis. Mas, para isso, ele precisava formar uma equipe de colaboradores que pudessem fazer a sua empresa crescer conforme o planejado dentro desse país. Mas, para formar esse time,
ele precisava enviar um dos seus recrutadores, de preferência o melhor, pois a missão era muito importante, não poderia ser qualquer um. Essa pessoa teria a responsabilidade de ir até aquele país e ensinar todo o funcionamento da empresa e todos os segredos que envolvem a sua linha de produção. E de quebra, precisaria recrutar o pessoal para trabalhar. O salário era muito alto. Para que essa imersão fosse completa, a pessoa não poderia dizer quem era até que chegasse a hora certa. Na realidade, as pessoas precisariam desejar fazer parte da empresa, mesmo sem conhecê-la muito bem. Pensando melhor em quem mandar, o chefe decide enviar o melhor de todos os representantes, o seu filho. Quem melhor poderia fazer isso? Detalhe: o filho do empresário precisaria se tornar, como os moradores daquele país, humilde e simples. Ele precisaria viver um tempo com eles e, nesse processo, ir ensinando os princípios da empresa e, a partir daí, recrutando as pessoas. Mas existia um problema. O governo desse país era mau e descobriu os planos da grande empresa. Decidiram então boicotar os planos, pois eles não queriam que essa empresa se estabelecesse ou que os seus moradores fossem recrutados para trabalhar nela. Por causa disso, o filho do empresário começa a sofrer perseguição. Ele era vigiado a todo instante, chegou até ser insultado e maltratado. O pior de tudo, ele foi traído por um dos seus amigos, foi perseguido e morto. Mas, para a alegria do grande empresário, o bom filho, antes de morrer, conseguiu cumprir a sua missão. Ele conseguiu gerar uma pequena equipe de trabalho que ficou incumbida de selecionar mais e mais trabalhadores. E a eles foi dado o privilégio de se tornarem os representantes legais dessa empresa na sua nação. O processo seletivo continuou e continua até os dias de hoje. Oh, que superprodução, hein? Os estúdios Universal que se cuidem. Estamos chegando. Essa é a comunicação da Manaim. Obrigado, gente. Obrigado, Sil. Muito bom. A Sil fez esse vídeo aí aos 45 do segundo tempo. E falou, não, eu dou conta do negócio. E deu. Obrigado, Sil. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a comunicação da Manaim. Gostaram da história? Lembrou alguma coisa? Sim ou não? Sim. Quem que é o empresário? Quem que é o filho? E quem que são os funcionários? Gente boa, gente que lê a Bíblia. Eu quero que você abra então lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. E essa história ilustrada aqui, e todo mundo já sabe, né, a associação que ela foi feita, se refere ao tema de hoje, que nós vamos falar de Jesus, o Deus encarnado, o Deus homem. Jesus deixou a sua glória, habitou entre nós e ele se fez homem. É desse ponto que nós vamos falar, da humanidade de Jesus. Filipenses 2, a partir do verso 5 diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui só. E morte de cruz. A gente percebe aqui Jesus se fazendo homem, ele deixou a sua glória, ele deixou ali a Trindade para vir como homem, viver como nós e, enfim, cumprir a sua missão. Mas você consegue perceber a motivação de Jesus nesse ato de deixar a sua glória, deixar o ambiente que ele estava, né, da Trindade, e vir habitar entre nós, se humilhar? Imagina, ele era Deus, mas ele se tornou 100%
homem. Ele se tornou homem como cada um de nós. Mas como nascer como homem, isso tem a ver com humilhação. Que humilhação é se tornar homem? A gente aprende através das Escrituras Sagradas que o homem, ele não tinha a menor possibilidade de alcançar a salvação eterna por si só. O homem, ele não tinha a menor possibilidade de, com uma ação, quem sabe, apresentar um cordeiro ali, matar o cordeiro pelos seus pecados, nem isso ele tinha condição de garantir a salvação e obter a salvação por si só, pelos seus atos. Por isso Jesus, ele se tornou homem. Por isso Jesus, ele precisou se destituir da sua glória, ele precisou deixar a sua glória para que, como homem, se entregar como sacrifício. A Bíblia fala que ele foi o Cordeiro de Deus. Lembrando, que eram oferecidos os cordeiros para a remissão dos pecados. Então matava-se o cordeiro. E aqui, para a salvação do homem, para colocar um ponto final nessa história, ele, Jesus, deixa a sua glória e ele se faz cordeiro. É como se ele dissesse assim: tem que matar alguma coisa? Tem que matar alguém? Sou eu vou. Eu encaro essa. Isso que representa então Jesus deixar a sua glória e assumir o nosso lugar. Meu irmão, a cruz, ela era considerada a mais vexatória condenação que poderia existir. A pessoa era exposta a todo mundo que passava. Maldito aquele que for pendurado no madeiro, assim diz a Escritura. E ele assumiu essa responsabilidade. Você consegue perceber então o que é humilhar-se? Você consegue perceber um Deus que não tem pecado, um Deus que não errou, um Deus que não falhou, de repente ser cuspido, ser maltratado, ser chicoteado, ser crucificado. E a Bíblia fala que, como cordeiro, ele não abriu a boca, ele assumiu, porque ele entendia. Mas ele era Deus, ele sabia. Deus já tinha feito uma reunião antes de mandar ele ali, reuniu a Trindade, falou: Jesus, é isso aqui, vou te mandar aqui toda a listagem aqui do o que você vai fazer lá na terra, vai ser assim, assim, assim. Ele era Deus, então ele já sabia tudo isso. Meu irmão, ele assumiu a humanidade, ele assumiu a posição de homem. E eu queria que você abrisse lá em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Meu irmão, você entendeu esse texto que a gente leu? Aqui diz que ele sofreu as mesmas coisas que eu e que você. As mesmas coisas. Fica imaginando aí, será que Jesus teve dor de cabeça? Será que Jesus teve unha encravada? Será que Jesus, imagina, andando naquele sol lá, pegou uma insolação no deserto? Não tinha protetor solar naquela época, né? Será que Jesus sofreu mesmo todas essas coisas? A Bíblia não relata em detalhes tudo isso. Mas ela diz que ele, a nossa semelhança, sofreu muitas coisas. Ele sentiu muitas coisas. E ele termina esse texto que a gente leu agora, que fala: por isso, portanto, aproximemo-se do trono da graça. Por quê? Porque a gente pode receber misericórdia e graça
daquele que sofreu as mesmas coisas que eu, as mesmas coisas que você. Então, ninguém melhor do que chegar e falar assim: puxa, eu estou com gastrite, eu estou com dor aqui, né, por causa da gastrite. Daí eu sei que o pastor Reinaldo já teve gastrite. O que eu vou fazer? O pastor, me ajuda aí, o que você fez? O que você tomou? O que você fez para poder melhorar da tua gastrite? Eu fui para ele porque ele sofreu o que eu já sofri. E o que esse texto está dizendo aqui para a gente é justamente isso: aproximemos-se diante dele, porque ele sofreu as tuas dores e vai encontrar misericórdia diante dele. Deus é maravilhoso, e isso nos ensina também que Ele não faz pouco caso da tua dor. Ele não é um Deus que está distante do teu sofrimento. Quando você sofre alguma coisa e de repente você vê uma outra pessoa sofrendo aquilo que você já sofreu, qual a chance de você se compadecer dessa pessoa? Alguém aqui já teve cálculo renal? Faz o sinalzinho com a mão aí. Olha que maravilha. É bom, né? Eu nunca tive. Graças a Deus. Mas você imagina, você vê uma pessoa tendo esse mesmo problema. O que você faz? Chegou a tua vez. Bem feito. Você faz isso ou não? Não, né? Você fala: meu Deus, ajuda ele, cuida dele, porque é difícil, é dor, é muito dolorido. A humanidade de Jesus, ela nos ensina que a gente precisa estar conectado com Ele, porque Ele sofreu tudo que eu sofri. E eu queria que, se você ainda tem dúvidas a respeito desse sofrimento, Jesus não sofreu tudo isso também, né? Igual eu sofro. Não. Então eu queria mostrar com você, a gente não vai ler todos os textos, ok? Mas se você está anotando, eu quero que você anote essas referências aqui, tá? Para depois você consultar lá, para não falar assim, que eu estou mentindo, tá bom? Então, você vai ler. Eu queria que a Sil fosse subindo aí para a gente, eu fosse lendo para o pessoal. Olha lá. Você sabia que as Escrituras revelam que Jesus foi homem como nós? Vamos provar. Jesus se fez homem, nascido de mulher. Vamos lá. Pode ir colocando. Tim. Jesus teve fome. Olha só, Jesus teve fome. Jesus, ele teve sono. Está tudo na Bíblia, tá a referência aí, depois você vai conferir lá. Jesus sentiu compaixão. Jesus ficou indignado. Jesus se irritou. Jesus se cansou. Jesus chorou. Jesus teve sede. E Jesus sofreu tentação como nós. Alguém aí, deixa na tela aí, tá? Alguém aqui já passou por algum desses aí, não? Faz sinal com a mão. Eu passei por todos. Por todos. Jesus também, e tem base bíblica para isso, para você ver como Jesus foi 100% homem. Ele foi 100% homem. Meu irmão, nós estávamos destinados à morte. Se quiser deixar na tela aí, que o pessoal está anotando. Então, Jesus, ele foi 100% homem, e nós estávamos destinados ao inferno. Nós estávamos, o nosso caminho era para a morte. E agora eu te pergunto assim, você acha que a tua dor hoje, ela é injusta? Você acha que o que você sofre hoje é muito dolorido, é muito difícil? A gente precisa olhar para Cristo e dizer: obrigado, meu Deus. Obrigado, porque o Senhor não é indiferente à minha dor. O Senhor, ele não se alegra com a tua dor.
Ele não é um Deus que dá risada porque você está sofrendo, mas Ele se compadece porque Ele sofreu as tuas dores. Você sentiu fome, você se irritou, você teve sede, você ficou indignado, você sente compaixão pelas pessoas. Jesus sentiu as mesmas coisas. A humanidade de Jesus, ela teve um propósito. Meu irmão, a Bíblia fala que Jesus, quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, o amigo dele, que já tinha morrido, ele chora. Jesus chora diante da morte do amigo dele. Meu irmão, Jesus chora com o teu sofrimento. Ele se compadece de você. Ele sabe o que você passa. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe que você foi humano porque ele foi também. E ele sabe quanto é difícil, o quanto é complicado. Ele se compadece de você. E por que não dizer, ele chora. E ele quer estar do teu lado. Está difícil, Sandro? Está difícil? Eu sei o que é isso. Eu estou junto com você. Eu estou junto. Se aproxima de mim. Um outro texto aí mesmo em Hebreus, a gente leu 4, né? No capítulo 5 de Hebreus, os versos 7 a 9. Diz assim, Hebreus 5, do 7 ao 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Percebe aqui? Percebe o que esse texto traz para nós? Jesus, ele não só podia, mas ele recorreu ao único que poderia livrá-lo do sofrimento que ele estava passando. Ele chora e ele fala: Senhor, se der, libera aí. Jesus não estava falando da cruz. Ele estava falando da morte. E Deus respondeu a oração dele? Faz assim, ou assim. Ele respondeu. Sabe por quê? Ele respondeu porque Jesus ressuscitou. Ele não permaneceu morto, ele não permaneceu na morte. Todo mundo acha que, tipo assim, não, Deus não respondeu a oração dele, pensando que o livrar da cruz seria a resposta de Deus. Mas Jesus não estava falando da cruz. A cruz ele tinha que passar por causa de você, por causa de mim. Mas ele estava falando da morte. E da morte Deus o ressuscitou, o trouxe de volta. Ele venceu a morte. Ele recorreu àquele que era o único que podia. E sabe o que isso significa para nós? Meu irmão, talvez a tua dor, o teu sofrimento hoje, aquilo que você enfrenta hoje, talvez você tenha os seus planos aí. Puxa, se Deus fizesse assim, eu ia conseguir vencer isso, né? Mas é justamente isso, não são os teus planos, mas são os planos de Deus. É do jeito dele que ele vai te livrar. É da forma dele que ele vai te livrar. Livrar, ele vai. Cuidar de você, ele vai. Mas é o jeito dele, porque existe um propósito em toda humilhação, como aconteceu na vida de Jesus, existia um propósito eterno. E esse propósito também acontece para mim e para você. Você percebe então que essa humanidade de Jesus faz toda a diferença? Não foi à toa que ele se tornou homem. Nosso livramento, ele vai acontecer.
E tem o Salmo 51:17, que é maravilhoso. Salmo 51:17 fala que um coração contrito Deus não desprezará. Um clamor de angústia: Senhor, eu não aguento mais, está difícil. Nós estamos clamando ao Senhor: Senhor, eu não posso, eu não aguento. Ele não rejeita um coração contrito e arrependido. Você percebe isso? Você percebe o quanto o Senhor, Ele se importa com você? Quando a gente sofre, quando a gente passa pelas lutas, quando a gente passa pelas dificuldades, o Senhor se importa com você e Ele te ouve. Muitas vezes algumas pessoas falam assim: eu já orei tanto, eu já falei tanto com Deus, Deus parece que não me ouve, Deus não responde. Querido, um coração contrito e quebrantado, Deus não vai desprezar. A gente precisa estar muito atento, querido, a tudo isso que o Senhor tem nos mostrado através da sua palavra. A gente leu tanto lá em Filipenses quanto em Hebreus, que em todas essas coisas, Jesus foi obediente ao Pai. Em todas as coisas, Ele foi obediente ao Pai. Em nenhum momento Jesus bateu no peito e falou assim: ô Pai, eu sou daí. Ele nunca bateu no peito e reivindicou o seu posto, de filho de Deus, de poderoso. Não, mas ele obedeceu ao Senhor. E isso precisa trazer uma lição muito forte para nós. E daí você pode me perguntar: legal, Éder, mas e aquele videozinho que a gente assistiu no início aqui? O que ele tem a ver com tudo isso? Além de ter contado a história de uma forma ilustrativa, de Jesus. E aqui, meu irmão, a gente precisa estar muito atento, porque a gente já pregou em séries anteriores a respeito disso, a gente já falou sobre isso, que existe um propósito para mim e para você. Existe algo de Deus para mim e para você. Existe uma missão de Deus para mim e para você, que passa inclusive pelo teu sofrimento de agora, que passa inclusive pela tua dor que você sente hoje. Nós somos aperfeiçoados em todo momento. Nós somos aperfeiçoados quando a gente persevera e a gente não desiste. E a gente crê que está difícil, mas Ele está me sustentando. Ele está fazendo. Não é no meu ritmo, não é no meu jeito, mas Ele está fazendo. Lembra no finalzinho do vídeo lá que a gente está assistindo? O que aconteceu com o filho lá? Aliás, com toda a história, mas no final, o pai se alegrou porque o filho conseguiu, mesmo morrendo, ele conseguiu gerar uma equipe de trabalhadores para a empresa do pai. E esses trabalhadores ficaram então responsáveis e passaram a ser representantes legais da empresa naquele país. E eles começaram a gerar novos trabalhadores. Começaram a fazer o trabalho que o filho fez. Eles começaram a fazer. Você entende tua missão? Você entende o compromisso que você tem? Gerar discípulos. Gerar discípulos, essa é a minha missão. Se você fala assim: eu não sei qual o propósito de Deus, está na moda isso, Falar, qual o propósito de Deus para a minha vida? Então agora, de uma vez por todas, não pergunte mais qual o propósito de Deus para a minha vida, tá bom? O propósito de Deus para a tua vida é fazer discípulos, é você testemunhar do amor de Deus e falar assim: cara, eu conheço um Deus que restaurou a minha vida, mudou a minha história e Ele pode mudar a sua. Não importa o que você enfrenta, não importa as lutas que você passa, não importa. Esse Deus que mudou a minha história pode mudar a sua. Fazer discípulos é isso. É chamar pessoas: vem comigo nessa jornada, porque Deus tem algo especial para fazer na tua vida durante todo esse percurso.
Não desiste. Não desiste. Está difícil, não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Não desiste, continua. Porque o Senhor tem um propósito e Ele vai fazer. Ele está fazendo. Ele faz ainda na minha vida. A gente não pode se esquecer disso. Mateus 28, texto conhecido, né? Que fala dessa missão de cada um de nós. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Quem falou isso? Para fora agora. Quem falou isso? Jesus falou isso. Jesus precisou se fazer homem, sofrer, mostrar para você, eu sinto o que você sente, eu passei pelo que você passa, agora que você entende isso, vai e faz discípulos de todas as nações. E ele desce e fala assim, entendeu? Eu cheguei aqui, é como se a gente brinca assim, né? Quer que eu desenhe? Você entendeu? Quer que eu desenhe? Mais ou menos isso que Jesus fez. Quer que eu desenhe agora para vocês? Agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a última fala de Jesus. É como se ele fechasse o quadro, passei com tudo isso, ensinei vocês, passei por todo esse processo, a minha vinda aqui na terra foi para isso, para chegar nesse momento, e só dizer isso para você, vai e faz discípulos de todas as nações. Esse é o meu compromisso, esse é o desafio que você tem para hoje à tarde, para amanhã, para esse ano. Testemunhar e falar daquilo que o Senhor Jesus fez. Falar para as pessoas que é um Deus que está acima de todas as coisas, porque toda a autoridade foi dada para Ele, e agora Ele pega essa autoridade e fala assim, toma aqui, Sandro, vai, agora é contigo, corre para o abraço. É isso que Deus fala, é isso que Jesus nos ensina, e nós não podemos negligenciar tudo isso. Muitas vezes, quando a gente passa pela dor, muitas vezes, quando a gente passa pelo sofrimento, a gente não consegue sequer, às vezes, lembrar do propósito de Deus para as nossas vidas, porque a gente está no meio do turbilhão e sofrendo. Mas a mensagem de hoje é justamente para abrir os teus olhos e dizer, meu irmão, o propósito de Deus precisa se cumprir na tua vida. E o sofrimento, a dor, só vai te trazer maturidade, força, resiliência para encarar todos esses desafios. E de repente chegar para uma pessoa que está sofrendo e falar assim, eu sofri o que você está sofrendo hoje, e eu consegui, você pode conseguir. Quer saber como é que eu consegui? Você mostra Jesus. Você mostra Jesus. Percebe? Não é nada de você, é tudo dele. Tudo tem a ver com Ele. Nós precisamos nos arrepender, porque muitas vezes nós negligenciamos a missão que Deus tem para a gente, por causa da nossa dor. A gente precisa se arrepender e falar assim, Deus me perdoa, porque eu só estou olhando aqui, à minha volta. Eu não estou olhando aquilo que o Senhor quer fazer em mim e através de mim. Nossa oração precisa ser, Deus, abre os meus olhos para enxergar além, porque é lá que o Senhor está olhando. Agora, vamos embora, eu estou com dor na perna, vamos embora, vamos em frente, mas eu preciso seguir. Já pensou se Jesus desistisse? Lá quando ele estava sendo tentado no deserto, pelo diabo, é difícil, 40 dias, 40 noites, vou transformar essas pedras em pães aqui, deixa eu matar minha fome. Já pensou se Jesus tivesse desistido lá atrás? E olha que nós não sabemos o que vem pela frente, né? Jesus sabia. Ele era obediente ao Pai.
mas ele foi até o fim, porque existia um propósito eterno para se cumprir. Nós precisamos ser canal de bênção na vida das pessoas. Você tem ouvido, meu irmão, minha irmã, a voz do Senhor no seu coração? Você tem percebido o ambiente que talvez você esteja vivenciando hoje? Talvez você possa pensar, puxa, cheguei até aqui. Como Deus me trouxe até aqui? Existe um propósito com todas as coisas. E nesse propósito, Deus vai fazer a diferença na tua vida. Ele nos chama para viver o novo. Nesse tempo de Páscoa que a gente vai falar realmente desse sacrifício de Cristo por nós. A gente vai bater muito nessa tecla, daquilo que Ele fez por nós. Eu não sei você, mas o meu coração, ele fica moidinho. Porque eu falo, Deus, aquilo que o Cristo falou aqui, foi por mim. E você conhece quem você é, Não precisa falar para ninguém não, mas responde aí dentro de você. Você sabe quem você é. Você não sabe que você não é uma flor que se cheira, Você não é tão santinho assim, Ou só eu tenho essa avaliação? Você sabe. E daí você olha para o sacrifício de Jesus e Ele fala, foi por você. Eu deixei a glória, eu deixei o céu, para vir aqui ensinar você a viver nesse mundo mau, corrompido pelo pecado, destruído pelo pecado. Eu queria chamar a equipe aqui para frente. E Ele veio para dizer assim, Leandro, foi por você, cara. Foi por você. Cris, foi por você, Cris. Emerson, foi por você, cara. Foi por cada um de nós. E Ele se importa. E Ele tem algo a escrever através da tua vida. Ele tem algo a dizer às pessoas. A gente orou aqui na vigília, abençoando esse bairro. A gente foi todo mundo para a janela e a gente começou a impor as mãos e clamar a bênção do Senhor. E Deus vai abençoar esse bairro aqui. Adivinha como? Adivinha como? Através de você, Bia. Através de mim. Através de cada um aqui. Que foi para a janela e falou, Deus abençoa. Aí Deus fala, beleza, vou abençoar. Pode ir lá, Sandro. Pode ir lá, Ivonete. É para eu abençoar? Tá bom, vou abençoar, então vai lá. A gente quer muitas vezes falar assim, Deus abençoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E como se Deus fosse nosso empregado, Como se Deus fosse uma pecinha que a gente move para lá e para cá. Mas quando a gente fala, Senhor, transforma vidas. Eu fico imaginando Deus olhando para você, beleza, eu vou transformar. Aí você fala, Deus converte corações, e Deus olha para você, beleza, eu vou converter. Senhor, tira o vício daquela pessoa, e Deus olha e fala, tá bom, eu vou fazer isso. E levanta e vai. É através de você. Deus quer abraçar as pessoas através de você. E Ele ensinou, quando Jesus se fez homem, é como se Deus falasse assim, daqui de cima estava difícil para abraçar. Então, Jesus, desce lá, ensina eles como é que é o abraço de um Deus. E Ele veio como homem e abraçou e falou, é assim que abraça, é assim que cuida, é assim que a gente caminha. Esse é o desafio para cada um de nós hoje.
Eu queria que você ficasse em pé. Desafio de nós irmos fazermos discípulos. Mas mais do que uma frase que a gente possa dizer assim como religioso, né? Vai ir de fazer discípulos. Mais do que isso, Jesus fala assim, vai e faz um irmão lá. Vai e demonstra aquilo que eu sinto por eles. Vai lá. Deus está olhando para as pessoas que estão sofrendo e fala assim, puxa, eu preciso mostrar que eu amo essas pessoas, eu preciso demonstrar o meu amor por essas pessoas. Como que eu vou fazer isso? Rodrigo, vai lá, cara. Vai lá. Porque é por meio de você que as pessoas vão me ver. É por causa da tua atitude que eles vão me conhecer. E para isso muitas vezes a gente precisa passar pelo sofrimento. E muitas vezes a gente precisa passar pela dor. Porque o Senhor Jesus passou pela dor. Ele passou pelo sofrimento. E diferentemente de nós, Jesus simplesmente ele não pecou, mas ele passou por todas as coisas. Aí eu repito aquela pergunta que eu fiz no começo. Está difícil? Tuas lutas são difíceis? O que você está passando aí é muito difícil você carregar? Jesus carregou. Para te mostrar que não é a dor, não é o sofrimento, mas é o cuidado dele. Mas é o cuidado dele. É você olhar e falar, meu irmão, eu fui orar agora, sexta-feira, com um amigo, e ele está com um estado de saúde dele bem difícil, assim. Ele é pastor. Vários problemas, né? Problema até que eu nem sabia que existia, mas existe. E eu fui orar com ele, e eu falei, Deus, não sei nem como é que ora. Porque eu não sei essa dor. Eu não sei a dor que ele está sentindo. Nunca passei. Nunca enfrentei. Mas eu sei, Deus, que o Senhor sentiu essas dores dele. Sabe o que é? O Senhor passou por isso, porque o Senhor se fez homem. E a tua palavra não mente, a tua palavra é clara, dizendo que o Senhor foi humano. Então, Deus, eu não sei o que fazer, mas faz alguma coisa aqui, Deus. Faz alguma coisa aqui. E Deus quer fazer algo na vida de muitas pessoas, mas primeiro Ele quer fazer na tua vida. Primeiro Ele quer fazer em você. É como se Ele falasse assim, deixa eu treinar a Lu, né, Lu? Deixa eu treinar ela. E quem não sabe, a Lu é PhD em batalhas aí, né? Lutas de monte, né, Lu? E a Lu tá aí, firme. Como é que aguenta? Como é que passa, né, Felipe? Como é que cuida de 4 filhos? Pequena. Sozinha. Como é que dá? Não é sobre nós, mas é sobre aquele que cuida da gente. É Ele. É Ele. Então não tem dor que você passe, não tem dificuldade que você passe, que o Senhor Jesus não vai conduzir você e vai pegar em você e falar assim, ó, vem comigo, tá difícil? Eu te carrego no colo, mas eu te levo. E eu queria te dar a oportunidade agora, se você sente realmente que você está nesse estágio e você tem que dar um passo adiante,
A dor, todo mundo está sofrendo dor, todo mundo sofre dor. Se a gente abrir aqui para testemunho, todo mundo está enfrentando lutas, todo mundo enfrenta batalhas. A gente ouviu os testemunhos aqui ontem das meninas, né, que tem um filho autista. Você fala, meu Deus, as dores. Então a gente quer dar essa oportunidade para você. Fala assim, Deus, eu quero dar um passo a mais, eu não quero mais ficar olhando para as minhas dores, porque eu sei que o Senhor não é indiferente a elas. E se Deus não é indiferente às suas dores, significa dizer que Ele vai cuidar delas. Só que Ele fala, levanta e anda, levanta e faz, levanta e fala. Meu irmão, você está enfrentando essa luta, eu estou enfrentando uma luta semelhante. Ainda não venci, mas eu estou prosseguindo. Vamos junto, vamos prosseguir junto. É isso que acontece no Desperta Débora. Você acha que tem mães lá, tudo certinho? Tudo, ó. A gente reuniu aqui porque a gente é craque em cuidar de filho. Não, mas elas estão juntas lá, sabe por quê? Porque cada uma delas enfrenta uma luta, e elas sentem a dor uma da outra. Então, já que a gente não consegue resolver no estalo de dedos, vamos junto, porque junto a gente pode ir mais longe. Então o Senhor está falando, está com dor, está doendo. Então vem, porque eu vou contigo até o final. E eu queria dar essa oportunidade para você. Se você vive nesse tempo, eu queria pedir para que você viesse à frente. Nós vamos orar pela tua vida. Se você entende que você enfrenta lutas e muitas vezes você tem dificuldade de lidar com elas e eu não sei o que fazer, mas eu entendi agora que existe um propósito em todas as coisas, inclusive nas lutas. Se você entende isso, é a tua oportunidade para dar um passo e falar assim, Deus, eu me coloco na condição de que agora minha visão é outra, não é para minha dor, mas quem que eu vou poder ajudar passando por essas dores, vivendo essas dores. Então eu queria te desafiar, sem constrangimento. Se você quer, nós queremos orar pela tua vida, nós queremos clamar por você, e você vai poder dizer, eu não consegui vencer tudo ainda, eu não entendi tudo ainda, eu não sei por que tudo isso está acontecendo, ainda não tive uma palavra, uma revelação, por que esse sofrimento veio. Mas o Senhor, Ele olha para você e fala assim, filho, filha, eu cuido de você. Eu queria pedir para que os intercessores, a gente tem um grupo de intercessores, venham para frente, venham orar com esses irmãos que estão aqui, venha clamar. Muitas pessoas sofrem, e não importa, pode ficar 2, 3, várias pessoas juntas, mas cerca essas pessoas. Vamos orar e vamos clamar, Deus, eu também não sei que dor é essa, eu não sei o que essa pessoa está enfrentando, eu não entendo, mas o Senhor sabe, e eu quero abençoar a vida dessas pessoas aqui. Se você ainda não veio, mas quer vir para cá, aceita esse desafio, venha sem medo, confiante de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Não importa, não importa. O Senhor vem para te curar, o Senhor vem para fazer algo novo na tua história. Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Deus, cada um que está aqui, Senhor. Deus, são pessoas falhas, como eu sou falho, Senhor, como eu erro. Mas Deus, a humanidade do Senhor me mostra o contrário. A humanidade do Senhor me mostra que o Senhor sofreu as minhas dores. O Senhor sofreu as minhas dores. Intercessores, tem mais gente aqui, pode vir. Vamos orar. Senhor, nós queremos, Deus, clamar, Deus, por uma ação sobrenatural na vida e no coração de cada um que está aqui, Senhor. Deus, o Senhor sabe o que cada um enfrenta aqui, Senhor.
O Senhor sabe, e eu peço em nome de Jesus, Deus, que hoje seja um marco de libertação na vida de cada um que está aqui, Senhor. O Senhor separou esse tempo, Deus, para que a Tua palavra fosse pregada e a cura fosse derramada nesse lugar. O Teu Espírito Santo passeia no nosso meio, Deus, e nós pedimos: vem, Senhor, vem sobre nós, Deus, aqueles que estão nos bancos, ó Deus, nas cadeiras. Eu peço que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Pai, que cada um possa provar, Deus, do cuidado, que cada um aqui possa provar, Senhor, da Tua proteção, do Teu amor, que cada um aqui possa sentir realmente o quanto o Senhor sofreu as nossas dores e levou todas elas na cruz do Calvário, e hoje nós somos libertos. Para a glória do Teu nome, nós exaltamos a Ti, Senhor, e dizemos: obrigado, Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E nós Te exaltamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.